Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui à nossa série de treinamentos sobre o sistema SIG-Pro, a gente vai falar agora, dentro do módulo de controle de documentos, como que a gente faz o controle das fichas de análise. Então você vai clicar aqui em documentos, clicar aqui na aba fichas de análises, e aí a gente vai ter novamente aqui o relatório das fichas de análises, e a gente falou no vídeo anterior sobre o controle de notas técnicas, né? Então eu expliquei lá que a gente não faz o controle de numeração automática. E aqui nas fichas de análise a gente já tem um pouquinho de automação, tá? Então, sempre quando é produzida uma ficha de análise de projeto, o analista ele vai procurar o pessoal do arquivo técnico lá da assessoria administrativa e esse pessoal vai fazer um cadastro, né, dessa ficha de análise do sistema e passar esse número para o analista. Tá? E aí esse é o número que ele vai colocar na ficha de análise no documento que ele está produzindo. A partir do momento em que ele concluir a produção e esse documento estiver pronto, aprovado, ele vai devolver esse documento para o pessoal do arquivo, que vai entrar aqui, fazer a edição, mudar o status dele, se essa ficha de análise ela foi aprovada, ela reprovou o projeto, ou se porventura, né, o analista de repente desistiu de fazer essa ficha de análise, ela não é mais necessária. E caso já tenha saído uma ficha com uma numeração seguinte, por exemplo aqui, se essa ficha de análise 048-1900 que está em elaboração, né, se o analista aqui, que é o Pietro, ele decidiu cancelar essa ficha, ele julgou que não vai ser mais necessário fazê-la, e a ficha 049 ela já foi também liberada essa numeração. Então, para que essa janela no sistema ela fique justificável, né? Por que aconteceu essa janela? Eu criei essa opção aqui da gente marcar que essa ficha foi cancelada, tá? E aí o usuário que vai preencher essa informação, ele pode usar o campo observações aqui e explicar o motivo do cancelamento, tá? Para enriquecer o registro. Então, o cadastro da ficha de análise, eu vou utilizar esse registro aqui que já está aberto, que já está preenchido. Ele é bem parecido, mas ele tem uma opção aqui onde você vai selecionar o tipo de ficha de análise. A gente tem basicamente três tipos. O FA, que são as fichas de análise, FT, que são as fichas de análise de projetos tipos, e os SNs, que são sem número, né? Então, esse aqui a gente tinha no início, aí, lá nos primórdios da Supro, a produção de fichas de análise sem nenhum tipo de numeração de controle. E para que a gente pudesse manter a possibilidade de cadastrar esses documentos no sistema e rastrear eles no sistema, então a gente criou no sistema essa opção aqui, que são as fichas de análise sem números. Tá? Então depois, quando eu voltar lá no relatório, eu vou fazer o filtro e mostrar para vocês como que essas fichas estão cadastradas lá. E aí o analista ele coloca o número da ficha, tá? Ele vai especificar se essa análise ela foi feita em uma ficha conjunta ou uma ficha individual. O que significa isso? O pessoal tem a prática de fazer análises conjuntas, ou seja, várias áreas fazendo uma única ficha, tá? E se for individual, é uma área só, o usuário vai ter a opção aqui de selecionar qual área técnica aqui que está preenchendo essa ficha. Tá? Aqui ele vai selecionar o analista, nessa opção aqui a gerência, nessa opção de baixo aqui qual é o gestor, né, o gerente responsável, aqui ele seleciona a ferrovia e o lote, o superintendente e aqui embaixo o assunto da ficha de análise. Aqui ele pode fazer o upload, né, escolher o arquivo, subir a ficha de análise para o banco, não é obrigatório, mas é desejável que todas as fichas de análise estejam no banco, no sistema, tá? Então a partir do momento que ela estiver concluída e apta para poder fazer o upload. E aqui eu mantenho a opção da gente vincular com documentos recebidos, ou seja, normalmente essas fichas de análise elas saem da superintendência de projeto através de um memorando, de um ofício ou de uma carta, né? Então para que a gente mantenha o vínculo desse documento, que é a ficha de análise,
com o documento que nós utilizamos para encaminhar essa ficha de análise, o usuário tem a opção de selecionar aqui qual é o documento que está fazendo essa relação. Tá? Isso aqui eu já expliquei nos módulos anteriores. E aqui embaixo, normalmente, novamente, as trilhas de auditoria. Então, esse registro aqui ele foi criado, né, por este usuário aqui, nesta data e neste horário. Tá? Eu vou clicar em cancelar para não alterar nada, nenhuma informação do registro. E aqui você pode fazer os filtros. Tá? Então, só para exemplificar a questão dos tipos da ficha de análise, eu vou buscar aqui, ó, eu vou clicar aqui em cima dessa opção número da ficha e vou colocar SN. Aqui, SN já apareceu para mim. Eu vou dar Enter. Então ele listou todas as fichas de análise que a gente não tem numeração. Tá? Então eu vou clicar aqui, deixa eu ver o tamanho dessa ficha aqui, 1 MB, dá para a gente abrir aqui sem demorar. Então esse era o padrão que a gente tinha antigamente. Essa ficha é uma ficha antiga, já de 2015, e nessa época a gente ainda não tinha um sistema de controle desses documentos através de uma numeração, né, de uma identidade. E aí, para que esse documento ele pudesse ser cadastrado no sistema através de um número, a gente criou aquela identidade para ele, apesar daquele número não aparecer impresso aqui no documento, porque esse documento já está assinado, já foi encaminhado aqui, né, para o seu destino. Então, aquele código, aquela numeração, ela fica restrita aqui no sistema. Porém, como a gente tem a opção de subir o arquivo, subir a ficha de análise para o banco de dados, então a gente acaba que uma coisa fica amarrada com uma outra aqui, né? Ou seja, o documento propriamente dito amarrado com essa numeração que a gente criou para ele. Tá? Então é isso, pessoal. Ficha de análise ele é bem tranquilo. Só lembrando que aqui, nesse módulo de ficha de análise, é cadastrada apenas a primeira emissão da ficha, que é a versão 00 da ficha. Anote que todas são versão 00, tá? A gente que é analista, né, eu sou analista, a gente sabe que nem sempre uma ficha de análise ela é aprovada numa primeira verificação. Normalmente uma ficha de análise ela passa por uma, duas, três ou até mais verificações e aí ou reanálises, né? E aí essas reanálises elas são controladas, né, num módulo separado. Então a gente tem o próximo módulo aqui que eu vou explicar no próximo vídeo, que é o controle aqui das fichas de reanálise, tá? Então é isso, pessoal. Você pode. Aqui eu vou dar mais uma dica. Sempre que você faz filtros aqui, ó, vou filtrar aqui, por exemplo, FIOL, vou filtrar aqui, por exemplo, um lote, tá? Então ele vai listando esses filtros aqui em cima. E se eu colocar aqui, por exemplo, mais um filtro, ó, vou colocar aqui individual, vou colocar mais um filtro aqui, por exemplo, drenagem. Então tá aí. Nota que ele foi descendo aqui esses filtros, né? Então você pode ir desabilitando esses filtros aqui, ó, clicando no xizinho, né? Mas suponha que você queira manter os filtros, mas como ele está te incomodando, ele está empurrando o relatório aqui para baixo, ó, anota esse espaço em branco, você pode clicar nessa setinha, ele vai retrair todos esses filtros, mas se você quiser voltar com eles, você clica na setinha, ele mostra todos os filtros que estão ativos. Se você clicar no xizinho aqui do lado direito, você remove o filtro. Se você clicar na setinha aqui do filtro no lado esquerdo, você apenas desabilita ele, mas quando você quiser voltar, ó, você clica na setinha de novo, ele volta. Tá? Então, se você não quer remover, quer apenas desabilitar esse filtro, você basta clicar na setinha. Mas se a sua intenção realmente é remover, você vai clicando no xizinho e ele vai removendo aqui, tá? Para poder limpar e voltar o relatório aí para sua configuração. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. No próxima videoaula a gente volta aqui para poder falar sobre as fichas de reanálises.